Olá, boa noite. Eu sou o Rafael RG, vou conduzir a conversa flutuante de hoje. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro de melanina clara, uso cabelos dreads, estou com uma camisa de listras brancas e vermelhas e atrás de mim é o armário de madeira da casa dos meus pais. Você Tá, faz a sua autodescrição, por favor? massa. Boa noite, eu sou o Wellington Gadelha, sou homem negro, tenho barba longa, estou com a blusa quadriculada e ao fundo a porta da minha casa. Bom, boa noite a todos que estão presentes aqui com a gente, boa noite para as pessoas que vão assistir depois. Essa é uma conversa flutuante que acontece depois de algumas das estreias das peças de criação e das peças de pesquisa do Panorama Raft. O Panorama Raft é a segunda flutuação do Festival Panorama em 2021. É uma resposta muito corajosa do festival a tudo que a gente tem passado com a pandemia. E a existência desse programa Panorama Rápido só é possível a partir de uma rede de colaborações que foi criada internacionalmente, também nacionalmente, que possibilitou a alguns grupos e artistas do Brasil a possibilidade de criação de trabalhos inéditos e também de continuidade de pesquisas. E hoje à noite a gente assistiu o espetáculo do Wellington Gadelha, lá de Fortaleza, Ceará. Eu fiquei pensando várias coisas, Wellington, e é sempre bem difícil falar logo depois que a gente teve a experiência da coisa, né? Assim, acho super engraçado, às vezes, quando eu vou assistir com alguém que mal acendeu a luz, a pessoa já pergunta assim, o que você achou? Eu sempre fico assim, gente, calma. Mas, ao mesmo tempo, também é bem importante que a gente consiga conversar um pouco com o público, porque também assistir online eu sempre me sinto meio sozinho depois que acabo, que eu estou em casa, ainda no meu quarto. Então, muito legal que a gente tenha essa oportunidade. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando antes de partir para uma pergunta mais técnica é uma coisa que me tocou particularmente, que foi a forma e a presença como o baobá apareceu ali, né? Para quem não sabe, o baobá ele é uma árvore que ele tem uma extrema importância para a história, não só da diáspora, mas no próprio continente africano. Ela é uma árvore que é presente em muitos países e, pelo menos aqui no lugar que eu falo agora, aqui do Sudeste, é uma das lendas que é mais difundida do baobá é o baobá como árvore do esquecimento, né? Então diz que em alguns países da África Ocidental os senhores de escravos, os raptores de pessoas negras que iam ser escravizadas nas Américas, elas tinham que dar voltas ao baobá para esquecer a vida delas na África, para esquecer da liberdade delas. E eu achei muito bonito como no seu filme, na verdade, o baobá aparece como o oposto da árvore do esquecimento, mas é a árvore da lembrança, né? A árvore de trazer a ancestralidade e de trazer a força da diáspora e trazer a lembrança daquilo que foi tirado da gente, né? Então, acho isso muito importante. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco, assim, bem resumidamente, do processo desse espetáculo, desse filme, pensando particularmente essa situação desse deslocamento, né? Assim, a gente tem o filme que começa na sua região, onde você mora, onde você trabalha, e aí tem um deslocamento para esse lugar, ao qual você chama de Ceará Profundo. Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha e desse processo mesmo desse deslocamento. Massa. Tá chegando aí, né? Isso falando direitinho? Então, eu costumo pensar e dizer assim sempre que esse trabalho ele se iniciou assim bem no tempo incerto, sabe assim? No sentido de que em um momento totalmente inseguro, né, e às escuras, aí, seja devido à pandemia, isolamento, fechamento de teatro, proibição da circulação dos nossos abraços, né, eu me lembro como se fosse ontem, eu meio que dizendo isso, né, o assombro ele tá tomando de conta, assim. E aí meio que por perceber, né, que a dimensão do assombro estava tomando de conta e que ainda tá também, né, nas nossas relações e na vida como um todo, assim. Seja a partir de um desenfreamento aí de um conservadorismo
uma governamentalidade totalmente fascista, um racismo totalmente arquitetado, né? Eu fui percebendo assim que o assombro em que eu queria falar ele estava muito direcionado, né? Na real, para mim, a dimensão do assombro ele tem cor, tem ocasião e tem alvo, assim, sabe? E aí meio que foi a partir disso, assim, que eu fui notando e comecei a pensar, assim, que esse assombro que eu queria falar de alguma forma aí era, enfim, tentar cruzar aí ponto de vista social, histórico, cultural, né? E político também, assim, né? E aí com esse desejo de olhar para esse assombro, assim, sem se esquivar, né? Eu começo a desenhar esse projeto, assim, muito consciente que estamos, né, de alguma forma aí encarnando e sentindo nos nossos corpos aí a paralisação que esse assombro às vezes vem causando. Eu comecei a fazer algumas perguntas, assim, né, no sentido de para onde é que eu vou começar esse trampo, assim, aonde que esse assombro não pode entrar, sabe, assim, como perspectivar, imaginar, respirar, né, diante dessa configuração que a gente está enfrentando no Brasil, assim. Daí não veio outra resposta senão para esse Ceará profundo, assim, né? Porque de alguma forma eu não queria muito cair no beat, assim, de tentar pensar um trampo dentro de um ambiente controlado, né? Se a gente for pensar assim, um teatro, uma sala de dança, assim. Me bateu uma agonia, na real, assim. Aí eu fiquei me perguntando também, assim, né? Enquanto preto, favelado, nordestino, assim. E inquieto, né? Porque eu circulo, assim, para onde é que eu vou, assim. E aí eu meio que me embrenho, assim, nesse Ceará profundo, nesse interior aí do meu Ceará, né? Na busca de mais perguntas, né? Do que respostas, assim. Porque às vezes eu tenho uma sensação que falta mais perguntas, sabe? Para algumas coisas, assim. E aí eu decidi me embrear, assim, nesse Ceará profundo, no que eu tô chamando de Ceará profundo, né? Para encontrar com mestres, mestras, para conversar sobre esse assombro que eu vinha pensando, como é que essas pessoas também veem, e como a gente poderia anunciar, né? O sonho, porque na real era isso, assim. Porque a sensação que eu tenho é que o sonho é o único lugar no qual a sombra ele não consegue entrar, sabe? E aí, meio que com essa, enfim, essas viagens, assim, eu decidi me embrenhar e conversar com esses mestres, com essas pessoas, assim, de modo geral. E aí foi massa porque, de alguma forma, é isso. Eu fui me conectando fortemente, né? Porque boa parte dessas pessoas eu conheço muito desde moleque, assim. Foram pessoas muito... Foram e são pessoas muito importantes na minha vida, no sentido de que me constituíram também, assim, né? Seja de movimentos sociais aí embrenhados, assim, ou como aspectos de cultura como um todo, assim. São muito importantes essas pessoas, assim, e aí é isso, em um momento em que estava meio que paralisado algumas coisas, né, de poder circular, eu tento romper um pouquinho isso, assim, e pensar também o deslocamento também enquanto dispositivo dramatúrgico, sabe, assim, da parada. E aí eu me jogo, assim, e me encontro com essas pessoas, e hoje meio que a disposição do assombro, né, ele está seguindo aí por dois caminhos, né, um é esse vídeo aqui, que a gente compartilhou com vocês, e paralelo a isso eu estou finalizando a montagem do trabalho cênico, assim, né, dentro da caixa também, né, porque foi massa isso, depois de eu fazer toda essa circulação e tudo, que ao mesmo tempo de ter sido muito massa reencontrar essas pessoas, né, foi reencontrar também, quando eu voltei para Fortaleza, com algumas pessoas também, que, enfim, eu tenho uma relação muito forte de trabalho, né, e aí, na real, foi um trabalho, assim, mediado a encontro, assim, muita coisa mágica acontecendo, assim, como um todo, sabe? Eu acho que é mais ou menos para aí. Eu acho que deu uma esticada, mas a gente pode conversar mais. Sim, super. É que eu achei também que foi uma super coincidência, porque eu estava no processo de seleção, né? Sim. E então tinha lido o projeto, a gente tinha eu, né, particularmente quando leio projetos, fico imaginando assim, principalmente quando eles são aprovados, o que vai acontecer com esses Uhum. projetos. E quando na época da seleção eu estava aqui na casa dos meus pais em Guarulhos e logo depois da seleção eu me mudei para São Luís do Maranhão Uhum. e que foi um deslocamento muito próximo de você, né, de ter ido para esse olhar profundo, porque lá em São Luís, pela primeira vez, eu comecei a ter contatos mais próximos com brincantes, com Sim. encantados, e que isso me transformou muito. Até um dia que eu estava em Alcântara, que é uma região muito específica do Sim. Brasil, né, que é um quilombo urbano Sim. de uma potência excepcional, me veio
num sonho acordado, me veio uma frase que eu transformei no trabalho, que era sonhar acordado e lutar sonhando. Pode crer. E aí, assistindo o seu filme, me veio muito à tona, assim, essa lembrança. Sim. E em um outro momento do filme que me marcou, que é uma fala que você diz que ir até esse lugar, né, ir até o céu profundo, também é um movimento, né, uma forma de... Porque aquele lugar é o lugar onde te faz lembrar que existem estrelas, né? Sim. Eu achei isso muito bonito. E eu fiquei pensando que antes disso aparecer, tem as cenas de empinar pipa, né? Então, assim, poxa, Sim. mas empinar pipa é olhar para o céu. E por mais que seja de dia, as estrelas estão lá. Então, a gente não Sim. está vendo, mas elas estão lá. E depois corta para a parte de andar de bicicleta. E aí depois eu fiquei pensando que na cultura iorubá, eles acreditam que tudo que está no céu está no chão, está na terra também. Então, as estrelas, o sol, a lua, toda essa vida estelar, na verdade, o homem ocidental que faz a divisão entre céu e terra, mas para a cultura iorubá é uma coisa só. Então, também quando a gente está andando de bicicleta, olhando para o chão, de certa forma, pensando essa cultura, a gente também está olhando para o céu. Total. E, enfim, coisas que eu fiquei viajando, assim, e pensando, porque há 2 anos eu estou numa pesquisa muito profunda sobre a Harriet Tubman, que foi uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos, que criou uma rota de fuga a partir de observação de estrelas. Isso para a gente entender que como a história da diáspora, assim, a gente tem a sensação que a gente está desconectado, mas na verdade estamos sempre todos muito conectados, porque a gente está pensando e reatualizando e criando ancestralidades para o futuro, para os que vêm pela frente, que a gente acha que não está, mas a gente está sempre pensando as mesmas coisas, porque a gente está aí tentando vencer esse assombro, né? Mas, enfim, voltando, assim, fazendo uma pergunta um pouco mais técnica, na época da Não, Sugada... e é até massa assim, também dar esse lance desse comecinho, Rafa, porque foi isso, né? Quando a gente se inscreveu no Panorama, a gente foi com uma ideia específica do projeto, né? E aí teve uma mudança bruscamente, assim, sabe, na configuração em si da parada como um todo, porque na real a gente estava pensando em realidade aumentada e tal. E eu fiquei também pensando muito no corre do acesso, sabe, Rafael? Assim, no sentido, tipo assim, eu estou fazendo esse trampo para quem acessar, né? Quando a gente pensa essa parada da internet, esse babado todo, assim, quem é que eu quero que acesse? Quem é que eu quero conversar nesse trabalho, sabe, assim? Aí foi louco, porque eu fiquei numa crise, aí o tempo vai correndo, né, que a gente tem que fazer a parada como um todo, assim. E aí eu tive um sonho, Rafa, assim, e aí eu tenho um amigo meu, o Mame Cheikh, enfim, que é um cara que roda, é africano e tal, mora em Etiópia e tal, mas aí é isso. Ele tem um trabalho muito forte de máscaras, vez por outra ele vem aqui, né? E eu sonho com 2 máscaras, e aí o Wellington tem 2 máscaras para te entregar, enfim, era uma parada sincrônicas que estava rolando nisso, sabe? Assim, que eu decidi assim, eu vou olhar para isso, entendeu? Que está brotando e vou pensar esse trabalho a partir disso. Assim, eu não vou, a rota vai ser essa, assim. Eu só demarquei isso porque também é muito importante também a gente meio que dar essa afirmada também de entender que o processo de vida, quando a gente fala isso, quando eu falo até no texto, né, o assombro ele sempre foi constituinte da vida negra, né, meu chapa, assim, ao longo da história, se liga assim. E aí eu acho que eu não vou parar agora, assim, para pensar um trampo, para entrar numa parada, sabe assim? Vou falar do que tá rolando e do que tá vibrando agora, que é a vida que tá passando pelo negro, assim, né? E aí meio que foi isso, assim. Aí, a partir do momento que foi meio que engatilhado isso, assim, olhado de perto, assim, as coisas foram fluindo de uma maneira, sabe, assim, que, poxa, é isso, assim, é isso. E aí você fala das coisas mágicas que foram rolando, assim, sabe, esse encontro do Baobá, é difícil até de eu falar, assim, porque é muito extenso aquela parte que a gente cortou aí para entrar no vídeo, assim. Quando você fala do começo ali, né, de que, como é que você falava? O Baobá para ir é mais esquecimento, né, uma parada assim, né? É muito essa lenda, que é uma lenda que a Isso, gente nem sabe quem conta, que tem esse problema, que às vezes é uma invenção dos próprios brancos, mas seria a árvore do esquecimento. total. Não, e aí foi isso, assim, aí lá no Quilombo de Água Preta, a Toinha, que é uma liderança muito, muito mágica, assim, a gente estava conversando e tal, e ela, o Elton, eu queria te pedir uma coisa, aí eu peço, se eu puder, eu vou tentar correr e tudo, eu quero 2 baobá, porque também é isso, né, a Toinha também está num processo de retomada muito forte, né, no quilombo dela, assim,
E aí eu me lembrei automaticamente do Terreiro das Pretas. Aí eu fui ligando, sabe, essas pessoas também dentro desse processo como um todo, assim. E aí é um trampo que a priori tem o Hélito Gadelha, mas teve uma porrada de gente, assim, sabe? Quando eu voltei para Fortaleza, reencontrei com o Eric, que de alguma forma é uma pessoa que eu venho pensando sonoridades, assim. Encontrei com a Bardavio também para pensar um processo de interlocução. Cambô, que até então no primeiro projeto estava colocado, né? Na parada cênica presencial, se a gente for falar assim, vai ter muitos aspectos assim das visualidades que Cambô trabalha, assim, sabe, no sentido de essas pessoas tão de alguma forma muito forte assim no trabalho, sabe? E aí é isso, é o vídeo enquanto extensão do cênico e o cênico enquanto extensão, são coisas que se complementam, assim, a experiência vai ser distinta, mas enfim, foi mal, Rafa, aí Não, esticar. imagina, inclusive a pergunta que eu ia fazer era sobre o próprio Cambô, porque eu lembro que na seleção uma das coisas que eu defendi muito era a Sim, presença até dessa conexão Ceará-Pará, Norte-Nordeste, isso. e aí, para você falar um pouco mais da presença dele, eu vou puxar uma pergunta que a Anaís fez, que eu acho que daí talvez ele venha, que é a Anaís estava perguntando se... Poxa, acho que o Wellington caiu. Acredito que sim. Bom, então eu posso continuar falando algumas das coisas que eu pensei assistindo o trabalho dele e também deixar um convite para vocês que estão assistindo, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, deixar aqui no chat do YouTube, que a gente pode conversar entre a gente enquanto o Wellington não volta. Deixa eu ver o que eu posso falar, que eu queria falar algumas coisas que ele escutasse, para ele comentar. Mas acho que ele está Oi, voltando. Oi, voltei. caiu. Oi. E a gente se levanta voado. Sim. Porque a Anaís perguntou, né, assim, se existe um plano de pensar numa ação presencial da peça e como você vê essa possibilidade articulada com o filme, né? Você já falou que tem, assim, então eu acho Uhum. que a pergunta é um pouco você falar um pouco mais de como isso está sendo construído e aí particularmente eu incluo assim o que é voltar para a caixa cênica depois desses 2 anos de ato, né, desse lugar, assim, porque acho que tem Uhum. essa sensação que a gente vai voltar para esses lugares Sim. uma outra visão disso, e aí eu também, desde o começo, fiquei curioso de pensar assim, como deu esse encontro de você e o Cambô de construir essas visualidades juntos. Assim. Tá, total. Esse lance do retorno, né, pro teatro, assim, tá sendo muito numa ideia mesmo de tentar levar sonho para dentro da caixa, sabe? Assim, Rafael, não tem para onde correr, sabe? Assim, no sentido de que é de também como é que a gente pensa esse dispositivo também da denúncia, né? E trazer um anúncio. E para mim, meio que a forma de trazer um anúncio é partilhando esse sonho, é partilhando esse pedaço desse Ceará profundo, sabe? Então, meu desejo de retomar para a caixa é justamente isso, sabe? De poder conversar com isso. Porque é até interessante, quando eu estou pensando nesse lance de voltar para a caixa cênica, não vai ser no formato de espetáculo cênico ali italiano e tal. Vai ser uma conferência performática, se liga? Eu vou estar com texto, que é esse texto base do vídeo, né? E a partir disso, vou brincando com as imagens, dispositivo também do corpo, porque tem uma pesquisa de corpo e de som aí que até então não deu para entrar no vídeo, né? Porque a gente teve meio que dar uma reduzida, assim. E aí, essa parada do trabalho cênico vai ser muito a partir desse beat mesmo de uma conferência performática. E vou estar com esse texto, algumas projeções, trabalhando também com realidade aumentada, umas coisas que a gente já está pensando junto com o Cambô, assim. E o encontro com o Cambô foi isso, assim, um dia eu estava na praia aqui, conversando com o Galo e tal, Nego Galo, que é um rapper aqui cearense, e o Galo me falou do Cambô, e aí eu entrei no Instagram dele, pirei nas imagens, assim, sabe? E aí troquei uma ideia pro Cambô, né? Porque o Cambô é um ribeirinho tecnológico, ele costuma falar, assim, né? Que é um bruxo, assim, é um bruxo. E aí eu fui muito na humildade mesmo, sabe? Assim, no sentido, Rafa, de conversar com ele assim, eu, cara, curti muito teu trampo, conheci a parte do Galo e tal, e queria pensar um projeto em colaboração contigo para um edital que está aberto aí. A gente tem pouco tempo, mas vamos tentar trocar uma ideia para ver qual que é. E aí, um mote que a gente encontrou de diálogo aí foi a questão do assombro, né? De como é que ele vê o assombro numa dimensão do Pará, numa dimensão das experiências também que ele tem, assim, né? E aí é muito louco porque a dimensão do assombro para ele veio muito ligado a uma questão também da borracheira, né? Eu acho que
Não sei se muita gente sabe e tal. E aí eu falei, então vamos pegar esse canto da borracheira para a gente tentar pensar esse assombro aí, um lugar comum, assim, né, para a gente trocar essa ideia, assim. E aí foi muito nesse sentido, assim, a gente encontrou esse lugar e aí fui mandando material para ele mandando para a gente. E aí a gente começando a pensar coloração, enfim, pensando nessas formas e tudo. E aí quando a Anaíse fala, né, de como é que vem pensando, né, a pergunta sumiu aqui. Essa dimensão, eu acho que, do modo geral, como é que eu vou articular o vídeo com o presencial, assim, dentro da conferência, né, que eu estou falando? Vai ser, na real, uma aparição, se for para dizer assim, cênico-instalativa, entendeu? Eu quero, antes de anteceder a experiência da conferência performática, distribuir, seja o vídeo, seja as obras que a gente tem realidade aumentada que o Campbell fez com as imagens, entendeu? Os aspectos do som. Eu quero meio que quebrar também com essa dimensão, sabe? Lá dentro vai ser uma conferência performática e aqui fora a parada instalativa. Vai ser tudo uma coisa só. Então, nada mais, nada menos que eu vou estar abrindo aí uma perspectiva do sonho, assim, né? Ou pelo menos um sonho possível, assim. Eu acho que vai ser meio que isso. A galera vai adentrar nesse espaço, assim, e poder se inebriar, né, com isso tudo, assim. Sim. Até chegar lá dentro e depois a gente trocar uma ideia, porque como vai ser uma conferência e muito também conversa, acho que vai ser bem interessante, assim. Sim. Não, incrível. Ficou escuro, Rafa, assim, a ideia, Oi? né? Ficou Sim, escuro, tá? sim, sim. Você falando disso de voltar para a cena, né? Essa vontade de trazer o sonho. E aí, uma das frases que me marcou muito do seu filme é o momento da laje, que aparece assim, inventar o que não existe, e como aparece o sonho, como aparece o sonho. Eu acho isso incrível, porque já como artista já faz alguns anos que eu optei para mim não necessariamente só pautar as minhas criações a partir das violências às quais o meu Total. corpo é colocado na sociedade, né? Assim, então também de eu falar de uma outra perspectiva, mas o meu desejo de falar de uma outra perspectiva é para que as pessoas que me escutam, que vêm do mesmo lugar do que eu, também se escutem a partir de uma outra perspectiva, né? Isso. Então eu achei isso fundamental. E aí uma das leituras que eu fiz é que eu, particularmente, não faço uma distinção entre os rituais que a gente viu no filme, né, que acontecem no interior, por o que está acontecendo ali na laje. Acho que são dois momentos que estão conectados no mesmo espaço-tempo, apesar de que as ancestralidades de um são mais recentes que as outras, mas hoje, quando a gente está nessas duas manifestações, elas estão conectadas com o mesmo tempo e elas se interconectam em outros tempos, que são momentos de mesmo poder político e de mesma qualidade de cultura, que são lugares onde é possível a gente inventar o que não existe, né? Então isso é uma coisa que eu trouxe para minha vida e tenho tentado reverberar isso, sim. E voltando talvez de novo para a parte corporal, do cênica, assim, tem alguns momentos do vídeo, principalmente no final, que tem um pouco dessa corporalidade presente, assim, enquanto coreografia. E aí eu fiquei pensando assim, como antes fala-se da oralidade, né, e realmente a importância da oralidade, a oralidade como algo que é físico e real, né, como transmissão de conhecimento, como arquivamento de conhecimento, que é fundamental, eu fiquei pensando também em uma espécie de oralidade corporal, como aquela coreografia, a sua coreografia, ela é carregada de conhecimentos aos quais eu consigo ler. Então, é uma outra forma de comunicação que tem características muito iguais à da oralidade. Assim, então, é um conhecimento que o seu corpo está passando por meio que eu estou assistindo. Mas fico pensando isso na potência da pista de dança, por exemplo. Assim, então, o funk ele é uma oralidade, porque assim, a gente está compartilhando o mesmo espaço. Se alguém está dançando, mexendo a bunda, automaticamente eu também faço aquele mesmo movimento e esse movimento vai se passando, né? Fiquei pensando assim nessa dualidade entre a oralidade e a coreografia, né, que eu chamei aqui de oralidade corporal, que, assim, que é uma invenção bem maluca, né, E é mas... muito louco, assim, porque eu fico até pensando também, assim, sabe, Rafa, assim, até da gente pensar mesmo junto, assim, eu fico pensando também se... Porque é isso, né, oralidade também é corpo, né? Então, de alguma forma, marca, né? Vibra, coloca, assim.
mas esse lance dessa movimentação foi muito uma parada mesmo assim de pesquisa que eu estou fazendo assim a partir de algumas plantas quentes de força, né? Porque se a gente for pensar aí, existe, enfim, a questão das folhas, né? Planta quente, planta fria e tal. E a planta quente é uma planta justamente que está aí para também descarregar o carrego, né? Então, e aí quando eu falo que eu estou assim, na disposição, que eu estou à disposição da sombra, de alguma forma também está imantando em mim essa camada de violência, essa camada de carrego, essa camada colonial, né? E aí, meio que é a partir desse jogo com as plantas aqui que eu comecei a, tipo assim, e é muito louco, porque ao mesmo tempo de começar nessa relação do corpo com as plantas, eu me liguei automaticamente ao próprio ritual também de Oxaguian, também quando tá na parada, né? Porque de boas enfim, eu tenho Oxaguian na cabeça e tal. E aí no próprio ritual também tem essa questão, né? Que não é do flagelo, né? Mas é de emantar no corpo uma outra força, assim, né? E que eu venho pensando muito isso, assim, dessa relação do corpo com essas plantas, assim, sabe? Para ver como é que tipo de movimento surge a partir disso, assim. Dessa relação, né? Eu acho que é mais da relação do corpo com as plantas do que qualquer outra coisa, assim. Sim, eu também fiquei pensando nesse momento que tem o peso das coisas, né? Então, tipo assim, a presença do corpo com esses movimentos que são bruscos, que podem remeter ao flagelo, mas ali tem a existência da planta, que é um ser vivo, que ele é mais delicado. E aí eu lembrei de uma história que me contaram recentemente, que é uma coisa que eu nunca pensei, que a gente sempre pensa muito nas armas e no ferro, e na Sim. presença da ação como essa força, assim, então, assim, porque o ferro ele é fundido no fogo, mas na verdade o que afia a faca é a água, é quando Sim. esfria o ferro, que é o oposto dessa materialidade que é volúvel, né, que é como é a própria água, e como a gente esquece o poder dessas outras coisas que não se impõem pela violência, né, por isso que eu acho que uma das resistências do assombro não é necessariamente esse embate direto, mas é entender que ele não vai me vencer. Então, estar parado pode ser uma forma de resistência, né? Não é necessariamente pela mesma arma que a gente combate certas coisas. Isso pensando naquela imagem de você dançando de frente pro trator, assim, por exemplo. Sim. Total. Que no primeiro momento a gente pensa o óbvio, mas depois eu penso assim, não, mas é óbvio que um corpo protegido pelas plantas é muito mais forte que um trator. Isso é óbvio, é inquestionável. Sim, não tem. Eu nem sei como a gente está de tempo, mas acho que a gente pode continuar, né? Eu estou de boas, assim. Acho que vamos continuando aí. Sim, sim. E acho que muitas coisas, assim, o próprio assombro, que é engraçado, que amanhã no trabalho da Tieta é uma palavra que está presente, né? E acho que é muito importante quando a gente tem, quando a gente traz a questão do problema, né, assim, algo que a gente está encarando, mas já com a percepção de que a gente não vai solucionar, mas a gente vai continuar nesse embate, né, assim, não é sobre ceder. E aí eu fiquei pensando numa imagem dessas experiências que eu estou tendo desde que eu me mudei para São Luís do Maranhão, é a figura do Kazumbá, que é uma figura que está presente nas manifestações de boi, que é uma figura que assusta, que faz rir. Então, como essas tradições elas se incorporam também desse assunto para usar a favor, né? Eu acho isso bem bonito, acho que é uma imagem muito bonita. E aí, pensando um pouco do sonho, porque eu viajei, né, no filme, já deu para perceber, né, assim. Mas como foi, Veio Rafa? muita Fala assim, coisa. como que foi, assim, sabe? Essa ideia do sonho, como é que chega, sabe, Rafa? Porque Sim, é muito curioso, assim, porque eu também estava trocando uma ideia também com algumas pessoas, né? E aí a galera, não, esse sonho é muito etéreo, não sei o quê. E aí, é isso, quando eu voltei para essa ideia do Ceará Profundo, essa dimensão do sonho, tá entendendo? É um outro lugar, né? E aí eu acho que é esse o beat, assim, que quero tentar pensar, sabe, assim, com esse trampo, assim, tentar desarmar esses dispositivos de denúncia, né? Ou pensar a partir de uma ideia de sonho, sabe, assim, é,
enfim, mas como é, Rafa, assim, que chega também, sabe, essa ideia do sonho, assim, não sei também se a galera tá vendo, tá assistindo, assim, acho que o momento é esse, da gente Sim. conversar, assim, eu queria muito trocar, sabe? Acho que foi aquilo que eu falei, assim, a ideia de sonhar acordado. Sim, Então, não é sobre utopia, não isso, é sobre algo que não é realizável, e isso. não é sobre o que é inalcançável. Não, assim, é sobre o que é real, o que é presente, o que é possível. É muito simples, mas que a gente tem que realmente achar esses lugares onde a gente vai conseguir ativar isso, assim. Então, acho que a gente, como artista, a gente primeiro começa a ativar isso na gente, mas eu acredito que dos lugares que a gente veio produzir arte, não tem como não estar associado a passar isso para frente, né? Então, acho que sonhar também é uma denúncia, Sim. porque a gente vai oferecer o oposto do que se vive. Então, quando se Uhum. experimenta do sonho, automaticamente você cria uma denúncia, você já quer sair daquele lugar ao qual você estava. Né? Então, para mim eu demorei para perceber isso, porque eu também era muito, eu achava que a denúncia era a saída, mas o sonho ele é a saída e ele não deixa a denúncia para trás. Não é que a gente É está isso, deixando para trás o é problema, a gente está isso. trazendo ele sobre uma outra perspectiva. Uhum. Né? E logo quando veio essa parte do sonho, eu peguei aqui um livro que eu estou lendo, que chama Cosmopéticas do Refúgio, que na outra conversa eu também citei, mas teve uma parte que eu marquei aqui, que ele fala: os sonhos, sejam diurnos ou noturnos, devaneios íntimos ou mitologias coletivas, oferecem a possibilidade de experimentar o ponto de vida de um pássaro, uma árvore ou um rio, e nos despertam assim para o que está ao mesmo tempo além e dentro de nós. É primeiro pelos sonhos que percebemos que só podemos viver em relação com outras inteligências terrestres. Que para mim isso é bem o símbolo desse seu caminho, né, da favela pro Ceará profundo. É porque tava passando um caminhão aqui, Sim, eu acho. não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, não. É por causa que é tanta coisa, né, assim, que é falado. Sim, Eu fiquei até pensando assim, como é que a gente pode pensar essa conversa, assim, né? Porque o texto ali tá rasgado mesmo, assim, sabe? Foi assim, brá, entendeu? E, e é isso, assim, de como é que se inicia uma conversa, assim, né? Depois de sim. ter conversado tanto, assim. Mas que esse lugar também é ótimo. Pois é. Eu tô com vontade de falar um pouco mais, mas também tô me achando muito palestrinha. Fala, não, porque, fala, eu acho que é isso, Rafa, assim, sabe? Não fala de tudo. porque uma outra coisa que eu pensei é que tem uma chave de leitura da obra da Clarice Lispector que a gente diz que chama de espanto, assim, que ela tem um momento de um livro dela que um personagem encontra uma barata, né, na Paixão Segundo de H, e ela fala assim, desse espanto, que é quando a gente encontra algo maior do que a gente, e que tem uma filósofa norte-americana que se chama Hannah Arendt, que ambas brancas, né, elas falam sobre isso, assim, então sobre ela quando pensa o holocausto, ela pensa assim, é algo que é muito maior que a humanidade, ao qual não se dá para superar. E eu acho incrível que o seu filme vem com essa perspectiva do assombro como algo que não atinge a gente, que a gente supera, sabe, que se destruindo essa perspectiva de a gente ter que ceder a algo que é maior do que a gente. Porque, obviamente, os nossos sonhos são maiores do que o assombro, são maiores do que o espanto. Uhum. E, que quando a gente está falando de sonho aqui, não é esse sonho que se sonha sozinho, assim, Sim, sim, sim. são sonhos coletivizados, assim, todas as práticas que aparecem no seu filme são práticas coletivizadas, né, são práticas Uhum. coletivas. E isso também ficou claro para mim quando eu fui para o Quilombo do Mamona, em Alcântara, assim, você percebe que quando você vai conversar com as pessoas,
não é muito comum ali naquele vocabulário a ideia de reclamação. As pessoas não falam assim, a minha vida está difícil, a vida está difícil, porque a fala ali é sempre a fala da comunidade, né? Então, se está difícil para mim, está difícil para a minha comunidade. Se eu estou pensando algo, eu estou pensando junto com a comunidade, né? Se eu estou criando um movimento, não é um movimento do meu corpo individual, é um movimento da minha comunidade. Então, quanto isso é importante. Então, agora eu estou com essas duas coisas na cabeça, assim, que é o sonhar acordado e o sonhar em coletivo, né? Sim. E aí a gente tem mais uma pergunta aqui do Mário Neto, que ele coloca assim, como o deslocamento em bicicleta em Fortaleza e para o Ceará Profundo se articulam? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Ou Eu não acho... sei. Eu não sei também o que é que ele queria falar. Como deslocar. Porque assim, né? Fala aí, Rafa. Não, eu tive essa ideia assim sei lá, o andar de bicicleta na sua comunidade, na sua cidade, e o andar de bicicleta nesse outro lugar que tem Não, não sei. curioso assim, também, né? Porque, tipo assim, nessa parte do Ceará Profunda eu não fui de bike também, assim, né? Não, sim. É muito longe, não é muito longe, assim, não tinha nem condição, assim, de ir de bike, assim. Mas a bike aqui em Fortaleza é meu meio de transporte, assim, né? E eu também fiquei pensando muito nessa parada da denúncia, né? De como é que a gente pode trazer imagens para pensar também essa denúncia por outro canto. Porque se você se ligar, quem é que eu trago como esse mensageiro na bike trazendo esse manifesto do sonho? Um entregador de aplicativo. E aí também é meio que isso, assim, né? Porque também foi muito isso, assim, de também como é que, a partir de meio que de um dispositivo, assim, a gente vai também desdobrando, né? Outras reflexões também a partir disso, assim. Mas é isso, eu não estou conseguindo entender a pergunta do Rafa, do Mário, assim, como o deslocamento em bicicleta em Fortaleza para o Ceará Profundo se articula. Não entendi muito, não. Acho que era dessa imagem, assim, que você até respondeu, assim, dessa figura, quem é desse mensageiro, como ele vai e volta. Mas eu acho também interessante quando tem a presença da sua corporalidade ali era para Iracema? Para Giracema também. De conectar, assim, a costa e o sertão, né? Pensando que a nossa relação de diáspora é sempre olhando para o mar, né? Porque daí a gente, olhando para o mar, a gente consegue olhar para a África, mas quem está dentro também, assim, não está distante do mar, né? Porque E a ideia de mar é outra. Esse lance da Praia de Iracema, né, que eu trago assim nesse vídeo, assim, é muito também quanto esse canto também de denúncia, assim, sabe? Porque o que a especulação imobiliária está comendo aqui a termo de litoral é absurdamente, assim, sabe? E se for reparar aqui em Fortaleza, não vou dizer toda, né, mas boa parte também do litoral, também de Fortaleza, são muitas periferias, né? E nesse exato momento está havendo remoção a moado, assim, sabe? É por isso que eu falo essa ideia do assombro escavadeira, né? Porque se a gente for pensar nesse vídeo, assim, eu fico pensando nesse assombro, né? E dentro dele tem vários espectros aí de mortandade, entendeu? Vai desde do presidente pirangueiro, entendeu? Que a gente tem, no sentido de estar aqui, ó, fora pirangueiro, fora Bolsonaro, entendeu? Mas é isso, a escavadeira também é um espectro também de mortandade, né, do que também tá gerando aqui, sabe? A polícia também, enquanto outro espectro de mortandade, assim. Se a gente for perceber, o assombro está arquitetado dentro de uma engenharia de morte absurda, entendeu? Assim. E aí é isso, era pouco tempo para decupar, para tentar falar de tudo, assim, mas eu acho que foi a forma que eu encontrei de falar assim, sabe? Mas é isso, na parada do beat, do cênico, né? Vai para um outro canto também, essa questão, né, das imagens e tal. Mas é isso. Sim, acho que a gente tem uma palhinha do que vai ser essa presença cênica. No filme tem uma cena que você está no microfone, que está a imagem do Abdias Nascimento no fundo. Sim, pois é, porque na real é isso, esse vídeo, né, eu conciliei tanto imagens de arquivo, que até então eu tinha, né, antes pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, desse Ceará Profundo, dessa proposição cênica, né, meio que eu misturei aí para ver o que é que poderia gerar, assim, em termos de narrativa como um todo, assim, né. Mas esse vídeo está brincando muito com essas imagens, né, que está sendo e que existem, né, guardadas também, assim.
A gente vem reconfigurar a ideia também da bandeira do Brasil, enfim, a partir, enfim, desse babado. Então, é isso, assim, foram pistas, né? E são momentos, assim, eu acho que muito... E eu tô doido, assim, sabe? Para poder abrir também a parada, assim, sabe? No presencial, assim, tô bem ansioso. Porque a gente tava com o bait de tentar trazer para cá, assim, né? Mas é isso, foi pouco tempo, assim, sabe? Muita coisa. Não vamos focar na coisa, vamos compartilhar o vídeo. Mas eu tô doidinho, assim, de compartilhar essa parada. Até porque também, já dando os spoilers, né? É, no trabalho anterior que eu tinha, gente de lá, eu trabalhava com a ideia do microfone aberto, né? A termo de sarau e tudo. Quando acabava o trampo, eu falava, a encruzilhada tá posta e o microfone tá aberto. E nesse não vai ser diferente, assim, vai ter um dado momento em que eu vou querer que a gente ou decor ou deforma a um momento específico do sonho, assim, sabe? De como é que... que é o lance justamente de sonhar juntos também, assim, né? De sair dessa ideia. E aí, galera, estamos aqui, enfim, o assunto tá tomando de conta, a gente já sabe, entendeu? Há muito tempo nisso, porque eu fico muito medo, sabe, Rafa, assim, no sentido da gente, enquanto brasileiro, assim, por isso que eu penso muito a ideia da pipa, assim, a gente tá com, às vezes, um pensamento em estado de voo permanente, entendeu? E aí, como é que é? Como é que vai? E aí eu acho que vai ser esse momento, assim, de que vai ter um momento da gente se olhar assim de frente, sabe, e dizer para onde é que a gente quer ir. Porque é por isso que eu pergunto, né? Para onde agora, entendeu? É uma pergunta assim, eu pergunto para onde? Para onde é que a gente vai agora, assim? Como é que é? Qual passo dá? E eu acho que não é tabu nenhum, né? A gente é o símbolo da Sankofa também, né? Olhar para trás, esquecer que a gente até não tem tabu nenhum voltar, entendeu? E se ligar daqui para frente, assim. E é isso, aí durante a narrativa toda também do texto, a gente também traz uns ensinamentos assim bem profundos assim, que eu acho que é isso, assim, de dar margem mesmo para a galera perspectivar, assim, eu acho que a disposição do assombro é um instante assim de partilha, de encontro assim para a gente parar para tentar perspectivar, sabe assim? Porque a gente não pode deixar a sombra cobrir nossos olhos não. Bilibili Sim, bolodiu. Bilibili bolodiu. sim. E eu acho que essa sua pergunta, assim, para onde ir agora, assim, é muito também da gente entender quais são os nossos desejos e assim como a gente sonha coletivamente, a gente também tem que perceber que a gente deseja coletivamente, que a gente pode É isso. alinhar os nossos desejos e acreditar nos nossos desejos como potência, né, assim, e primeiramente permitir se desejar, né, permitir desejar algo, assim, porque a gente vive uma estrutura que é tão sufocante que a gente fica no lugar da denúncia, desse grito que está há 2 anos preso para dentro de todo mundo, mas não esquece que a potência também está no desejar. É isso. E por isso que estamos aqui hoje juntos essa noite, porque justamente acessar ao trabalho do Wellington é também reativar as nossas possibilidades de sonho e realinhar os nossos desejos e imaginar possibilidades. E eu acho que a gente pode encerrar aqui. A gente ainda está vivendo essa situação de vidas e de telas, e aí sempre que eu tenho alguma ação que eu faço nesse dispositivo, eu sempre proponho para que depois que a gente saia daqui, se desliga, a gente continue de certa forma conectados, mas sem a mediação da internet e do computador. Então a minha sugestão é que quando a gente encerrar a transmissão hoje, a gente não vá direto olhar para os nossos celulares, mas que a gente pare por um momento e faça uma pergunta que a gente não vai, não, ninguém precisa responder, mas que a gente se pergunte, o que eu desejo hoje? E acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço ao Panorama Raft, agradeço ao Wellington Gandelha por ter apresentado esse vídeo, por ter produzido isso pela conversa. Se você quiser se despedir, fica à vontade. Mas, E é isso. eu quero também agradecer, assim, né? Agradecer desde a produção, todo o corre, assim, do Panorama Raft, assim. Galera que tá por trás, assim, né? E que tá pela frente também, né? Brigadão demais mesmo, assim, sabe? A todo mundo, assim. E queria agradecer ao Kiko, no que diz respeito à questão da montagem, paciência, sabe? Cuidado também
nesse dispositivo da imagem também, né, de como é que a gente também pensa essa imagem, né, que a gente, enfim, quer compartilhar. Agradecer a Priscila, agradecer ao Roger, agradecer ao Cacheado, ao Coletivo, Dois Vetinhos, agradecer Gustavo Portela, agradecer o Eric também, agradecer Cambô demais, agradecer a Andréia, agradecer o Lívio também, que fez a questão da legendagem, assim, a questão do Samuel na Libra, sabe, também. É só agradecimento, assim, sabe? A comunidade de Água Preta, a comunidade Pitaguari, a comunidade Tremembé da Barra do Mundaú, Terreiro das Pretas, Grunec, Mestre Tarina, Mestre Antônio, Reisado de Caretas, Mestre Françuli, Mestre Rabelo, o Jim, o Alessio, sabe? A plataforma Afrontamento, a Georgiane também, que teve uma paciência absurda também comigo durante esse tempo, assim. Eu acho que é isso. Agradecer minha mãe também, que está aqui atrás. Tá aqui, minha avó também, sabe? É isso, assim. É um obrigado mesmo, obrigado e um até já, sabe? Um até já. Sim. Nos vemos ao vivo na cena. Logo, logo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Wagner. Obrigado, É Wagner. Valeu, nóis. gente. Boa noite. Boa noite.